Carlos Vinícius pode mesmo ser o camisa 9 do Palmeiras? No vídeo de hoje do canal do Nicola trago novidades importantes sobre o tema, falo sobre o São Paulo e mais especificamente sobre Thiago Volpi. Existem dois clubes interessados em contratar o Volpi por empréstimo. Tem novidades também no Corinthians, o dia seguinte e os desdobramentos das ameaças ao Cássio. A gente descobriu que o goleiro não foi o único alvo de ameaças de torcedores do Corinthians. E o Flamengo, com uma sexta-feira extremamente agitada, os torcedores protestaram e ameaçaram os jogadores e a situação está bem ruim para o Marcos Braz, vou dar detalhes daqui a pouco. Para completar, as últimas do Atlético Mineiro com a venda dos naming rights do CT, tem informação sobre o Shakhtar, sobre o Red Bull Bragantino, além das últimas do mercado, você não perde por esperar. Antes de contar tudo isso, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. A única coisa que eu queria pedir é para você deixar like e se inscrever no canal, quem ainda não ativou as notificações, ativa o sininho para poder receber avisos toda vez que a gente estiver no ar com vídeo ou com o programa do Nicola, beleza? Bom, bora contar que todo esse conteúdo tem um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas que é parceira do Liverpool, do Barcelona, do Chelsea, entre vários outros grandes clubes do mundo. E já nesse sábado começa o Campeonato Brasileiro com 3 partidas. Separei sugestões para vocês. Fluminense e Santos, vitória do Flu pagando R$ 1,85, o jogo é no Rio de Janeiro. Tem também um empate entre Atlético Goianiense e Flamengo. Será que empata? Se empatar, você pode ganhar R$ 3,94 o jogo em Goiânia e praticamente todos os ingressos já vendidos. Para completar ainda no sábado, Palmeiras e Ceará, vitória alviverde pagando R$ 1,47. Para participar é bem simples, pega o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro na 1xBet e não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito, beleza? Bom, bora começar com o giro de notícias e a primeira informação é da Minha Portuguesa. Mais de 5.500 ingressos vendidos de forma antecipada para a decisão desse sábado, a partir das 4 da tarde no Canindé. A Luz enfrenta o Rio Claro e só depende de um empate para voltar para a primeira divisão. Entre esses 5.500 ingressos tem 3 meus. Eu, meu pai e meu filho estaremos no Canindé. Bora falar também sobre Sassá, lembra dele? Ex-Botafogo, Cruzeiro, entre vários outros clubes, é novo reforço do CSA. O anúncio aconteceu nesta sexta-feira, jogador que passou pelo Marítimo sem deixar saudade. Em Portugal ele disputou 7 jogos e não marcou gols. Quero contar também que Ayrton Lucas, novo lateral esquerdo do Flu, ou melhor, do Flamengo, foi revelado no Fluminense e vai defender o Flamengo, foi apresentado no Ninho do Urubu e chegou dizendo que está realizando um sonho de criança ao defender o rubro-negro. Para fechar o giro de notícias, contar que Guardiola descartou a possibilidade de trabalhar na seleção brasileira, pelo menos por agora. Diz que não tem planos de trabalhar com qualquer seleção. E o Jorge Jesus, que vem passar férias, ou melhor, uns dias de descanso durante a Páscoa, recebeu nos últimos dias proposta para dirigir o Fenerbahçe. Mas, ao que tudo indica, o JJ vai dar prioridade para clubes brasileiros. Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro com informação exclusiva. O Atlético fechou a venda dos naming rights da Cidade do Galo. Cidade do Galo é onde o Atlético treina. Time profissional, time de base e tudo mais. Vai haver uma enorme reforma no CT. Cidade do Galo passará por uma ampliação, melhorias. A ideia também é permitir que torcedores possam visitar o CT, consumir nas lojas, nos restaurantes, terem acesso a determinados espaços do CT e tudo isso, além de garantir vida ao centro de treinamento, vai gerar novas fontes de receita. O Atlético fechou a venda dos naming rights da Cidade do Galo com o Banco BMG. Acordo na casa dos 13 milhões de reais. Essa grana vai permitir que o Galo pague 3 das 4 fases necessárias para a ampliação e concretização desse centro de treinamento que vai se tornar o mais moderno do país, talvez um dos mais modernos da América do Sul. Bora falar agora sobre o Shakhtar Donetsk. Clube que passa por enormes dificuldades financeiras em razão da invasão russa. O campeonato ucraniano foi paralisado, não existem perspectivas de volta do campeonato, enfim, tudo um grande problema. E o Shakhtar decidiu fazer uma ideia bem legal. Eles vão excursionar pela Europa e até eventualmente por outros países e continentes. Vai depender muito dos convites. A ideia é arrecadar com a realização desses amistosos. Já existem jogos confirmados na Polônia contra o Lechia, na Turquia contra o Fenerbahçe e na Croácia contra o Hajduk.
Os Estados Unidos também devem entrar nesse tour. Seria bem bacana que um clube brasileiro também convidasse o Shakhtar e, por exemplo, fizesse toda a renda revertida para o Shakhtar, clube ucraniano que sempre contratou vários jogadores brasileiros e ajudou no desenvolvimento desses caras em território europeu. Bora falar agora sobre o Red Bull Bragantino, informação exclusiva. No fim desse mês, o time de Bragança Paulista vai trocar a Nike pela New Balance. É até curioso contar que a New Balance estará fornecendo material esportivo. No Brasil isso é inédito, não há clube nenhum em parceria com a New Balance. Embora essa empresa já vista o Porto, a Roma, o Lille, o FC Tóquio e o Júnior Barranquilla. O time colombiano é o único representante da New Balance na América do Sul. A proposta, a expectativa é de que a New Balance chegue ao mercado brasileiro por meio do Red Bull Bragantino e, eventualmente, no futuro não muito distante, também possa fabricar uniformes de outros clubes do país. Só para arrematar, é importante contar para vocês que o acordo da New Balance é parecido com o da Nike. Não há pagamento pelo fornecimento de material esportivo, pelo contrário. A New Balance vai oferecer uma determinada cota de uniformes e a partir de um X vai caber ao Red Bull Bragantino adquirir o restante dos uniformes que serão utilizados ao longo da temporada. O único benefício que o Red Bull tem é um valor de bastante baixo para a aquisição desses materiais esportivos. De qualquer forma, é o Red Bull se virando para tentar trazer mais receitas e novidades. Bora falar sobre o Flamengo, sexta-feira, extremamente agitada, e o grande derrotado do dia foi Marcos Braz. Primeiro é legal contar, não é legal, é importante contar sobre a manifestação extremamente pesada e forte de torcedores organizados que foram à porta do Ninho do Urubu, onde o Flamengo treina. E a recepção aos jogadores foi das piores. As imagens, especialmente das chegadas do Thiago Maia e do Gabigol, são assustadoras. Torcedores, se é que dá para chamar de torcedores, vândalos, vestidos com a camisa do Flamengo, subindo no carro, batendo, ameaçando. Sobrou até pro cara da TI. Tem uma imagem que mostra duas pessoas chegando num carro, eles abrem o vidro e um torcedor chega: o que você está fazendo aqui? Quem é você? O cara fala: eu sou da TI. Ah, isso é hora de chegar? Como se o torcedor do Flamengo tivesse que dizer que horas o cara da TI tem de chegar ao CT do Flamengo. Outras manifestações importantes e tristes. A gente viu imagens de caixões de Diego Alves, Diego Ribas e William Arão. Mas o pior vem agora. Jogadores do Flamengo estão muito irritados com o Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol do Flamengo. Tudo porque foi o Braz quem organizou um encontro entre torcedores e líderes do elenco. Esse encontro aconteceria na quinta-feira. Acabou não rolando e na sexta-feira os torcedores se entenderam no direito de protestar na porta do CT. Os jogadores não gostaram, estão muito chateados com o Marcos Braz. Marcos Braz, que já é super cornetado internamente por pessoas ligadas ao BAP. Não vou ficar surpreso se o Braz não tiver vida muito longa no Flamengo. Confusão total. Marcos Braz até chegou a dar entrevista assegurando que o Paulo Sousa está prestigiado, que não há problema nenhum interno, que não existe crise de relacionamento. Aquele discurso só para inglês ver. A grande verdade é que o Flamengo vive uma turbulência sem precedentes. E enquanto os caras quiserem tapar o sol com a peneira, a tendência é que nada melhore. Bora falar agora sobre o Palmeiras com informação importante. Carlos Vinícius, contei para vocês no mês de dezembro, atacante vinculado ao Benfica e emprestado ao PSV, interessa ao Palmeiras. Vou trazer algumas novidades. Nos últimos dias foram 3 reuniões entre o Anderson Barros e o empresário do Carlos Vinícius, o Flávio Ribeiro. A ideia do Palmeiras é comprar o Carlos Vinícius agora, mesmo levando em consideração que ele está emprestado ao PSV. Para que o negócio saia, o Palmeiras vai precisar fazer uma compensação financeira pequena ao PSV e adquirir os direitos econômicos do Carlos Vinícius junto ao Benfica. Existem 2 problemas. A falta de tempo, a janela para inscrições de atletas no Brasil se encerra na próxima terça-feira, e o método usado pelo Palmeiras. O Palmeiras está percorrendo um caminho, quando o assunto é empresário, que não é muito bem avaliado, e isso pode acabar complicando depois um acordo com o Carlos Vinícius, que chegaria para ganhar na casa dos 3 milhões de euros ou mais ou menos 15 milhões de reais por temporada. Esse salário vai ser pouco superior a 1 milhão e 100 mil reais por mês. Você pode considerar um valor alto, mas é um jogador de 27 anos de idade, com passagem pela Premier League, com muitos gols no Benfica, cara extremamente capaz, muito bom centroavante e excelente de grupo. Tenho certeza absoluta que não causaria nenhum problema interno. Essa é uma das preocupações muito claras nos últimos tempos do Abel Ferreira.
Pode sair negócio? Até pode. Mas o Palmeiras vai precisar dar uma acelerada e vai precisar fazer essa correção na rota no que diz respeito a empresários. A ideia alviverde é comprar o jogador por algo entre 8 e 10 milhões de euros. Prometo ficar de olho nessa história e contar novidades para vocês, beleza? Bom, bora contar agora sobre Cássio e os desdobramentos das ameaças ao goleiro do Timão. Primeiro, é importante ressaltar que ele não foi o único ameaçado de morte. O zagueiro Gil, o meio atacante William, o presidente do William Monteiro Alves, entre outros, também sofreram ameaças pelas redes sociais. Mas a polícia agiu bem rápido e já identificou 6 desses responsáveis pelas ameaças. Um deles tem um perfil chamado Sheik Caçador. Foi esse cara que mandou áudios para a esposa ou para o personal trainer da esposa do Cássio fazendo ameaças a ela e também ao goleiro. Esses caras que fizeram as ameaças podem ser presos. E há um risco também deles serem proibidos de participar de qualquer jogo do Corinthians daqui para frente. As uniformizadas Camisa 12 e Gaviões também prometeram que com a identificação desses caras, caso eles sejam vinculados a alguma dessas organizadas, eles serão excluídos do quadro de torcedores, tomara que seja verdade. Mas a grande notícia vem agora. O delegado Oswaldo Nico Gonçalves, que participou da condução dessas investigações e que se diz muito amigo do Cássio, fez uma revelação importante, abre aspas. Eu conheço o Cássio, é meu amigo particular e nunca vi ele tão chateado como estava. Ele estava querendo sair do país, pois tem filhos pequenos. Fecha aspas. O pessoal do Corinthians não admite qualquer possibilidade de perder o Cássio. Contrato do goleiro até dezembro de 2023. Mas um delegado, que se diz amigo do Cássio, assegura que ouviu do próprio goleiro a intenção de deixar o Brasil por conta de todas essas ameaças. Precisamos ver como é que o Cássio vai reagir nos próximos jogos. Estou curioso para saber se, por exemplo, o Vitor Pereira colocará Gil e Cássio em campo na rodada deste final de semana, abertura do Campeonato Brasileiro, confronto contra o Botafogo. E você, como é que tá vendo toda essa história? Usa o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Bora fechar o vídeo para falar a respeito de Thiago Volpi. Pessoal do site torcedores.com trouxe a informação nessa sexta que o goleiro, que é reserva de Jandrei, embora tenha atuado na vitória por 3-2 contra o Ayacucho na noite dessa quinta-feira, a informação é de que o Thiago Volpi tem duas propostas de clubes brasileiros interessados em contar com ele por empréstimo até o fim do Campeonato Nacional. Logo de cara, quero destacar que existem 2 problemas para esse negócio ir para frente. Primeiro deles, a questão financeira. O Volpi ganha R$700 mil por mês de salário. É inclusive o jogador mais bem pago do atual elenco do São Paulo. Depois, a questão da janela, que se encerra na próxima terça-feira, há pouco tempo hábil. Mas fui checar de qualquer maneira com um dirigente do São Paulo, um dirigente ligado ao departamento de futebol, alguém que eu confio bastante. Essa pessoa assegurou o seguinte, abre aspas, não é verdade que temos proposta pelo Volpi. Não tem nada, fecha aspas. Acho que o São Paulo adoraria vender o Thiago Volpi em definitivo, eventualmente até emprestar para se livrar desse custo tão alto. Mas não existem interessados nem em território brasileiro, nem em território internacional. No começo do ano especulou-se sobre a possibilidade dele voltar para o futebol mexicano. Ele foi muito bem com a camisa do Querétaro, mas nunca se oficializou, nunca se confirmou qualquer proposta pelo goleiro. Thiago Volpi permanece no tricolor, custando esses R$700 mil por mês. Beleza? Espero que tenham curtido o vídeo, deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa as notificações. Se inscreve também no nosso canal de cortes, youtube.com/cortes do Nicola. O link eu vou deixar na descrição. Quando a gente bater 80 mil inscritos, prometo fazer um sorteio bem legal. Fechou? Abraço, tchau!